Fala pessoal, eu sou Isaac e esse é o canal Câmera e Palavra. Você já deve ter percebido que na Bíblia não existe a palavra namoro. Então, de onde veio esse termo namoro cristão? No vídeo de hoje, temos a missão de olhar para a Bíblia e achar algo que sustente isso que chamamos de namoro cristão. Então, se prepara e vambora! Antes de irmos para a Bíblia, primeiro temos que entender aonde surgiu essa palavra namoro. A palavra namoro ela foi surgindo ao longo da história. Ela foi surgindo de forma gradual até conhecermos namoro do jeito que é nos dias de hoje. E tudo começa na Idade Média, onde tinha a fama do cortejo. O cortejo era onde o homem tinha a missão de conquistar a moça com a supervisão da família. E esse padrão foi estabelecido e foi sendo seguido até chegarmos no século XVIII até o século XIX, onde o casamento já era algo bem sólido e você não precisava necessariamente amar para se casar. Mas nessa época as coisas começaram a mudar na Europa e na América do Norte por alguns motivos. E esses motivos eram o iluminismo e o romantismo. O romantismo era a exaltação dos sentimentos, do amor e da paixão através de movimentos artísticos que tinha na época. Com isso, o cortejo virou algo passageiro, virou algo do passado e com isso eles trouxeram uma nova forma, um novo formato por amor, pelo relacionamento, onde o amor agora era algo feito sem o total compromisso, sem a total fidelidade de ambas as partes. Agora vamos dar uma olhada na Bíblia e ver como são os relacionamentos que apresentam na Bíblia. A Bíblia tem dois tipos de categoria de relacionamento, o noivado e o casamento. O noivado era algo que você fazia para se relacionar com a moça na época. Sem noivado não tinha compromisso. E fora que o noivado em si gera uma espécie de casamento, gera uma espécie de aliança e preparação para o casamento. Então vemos que na Bíblia o modelo de relacionamento era limitado apenas ao noivado e ao casamento, nada mais além disso. E como vimos, o namoro foi algo surgindo ao longo da nossa história de forma gradual. Foi surgindo, foi aparecendo aos poucos, mas algo inegável é que o namoro faz parte da nossa cultura hoje em dia. Veio de uma forma tão forte que faz parte do nosso meio evangélico, nosso meio cristão. Não é à toa que falamos sobre o termo namoro cristão. Não é à toa que nesse vídeo estamos debruçando um pouco melhor sobre esse assunto, entendendo melhor sobre essa questão de namoro cristão, de namoro bíblico. Então, o namoro é algo que reconhecemos que veio de uma forma muito forte na nossa cultura e faz parte do nosso meio nos dias de hoje. Só que uma coisa que temos que entender que existe diferença entre o namoro mundano, o namoro que é do mundo, e o namoro cristão. E existe uma clara diferença entre os dois modos de namorar e se relacionar. E olhando para a Bíblia, conseguimos enxergar um modelo, conseguimos enxergar um tipo de sustento, de pilares para conseguirmos ter um namoro cristão santo e diferente do namoro que é do mundo, do namoro mundano, do namoro onde se relacionam, mas se relacionam sem propósito e sem compromisso. Então, olhando para a Bíblia, podemos enxergar pilares para ter um namoro cristão saudável, bíblico e santo. E eu quero falar com vocês um pouco mais sobre esses pilares. E o primeiro pilar o propósito é o casamento. O propósito do namoro é você conhecer a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. A pessoa que você vai assumir um compromisso pro resto da sua vida. Então o namoro serve para isso, para preparação para o casamento. Tanto que no casamento, na cerimônia de casamento, tem uma frase muito peculiar, muito interessante que você obviamente já deve ter ouvido falar, que é até que a morte vos separe. Então o propósito do namoro é para o casamento. E os erros mais comuns nesse primeiro pilar é você querer se relacionar por carência. Você querer se relacionar porque você tem um sentimento de carência que você acha que vai conseguir supri-lo em uma outra pessoa. E um outro erro também muito comum é você querer se relacionar sem nenhum compromisso, sem nenhum propósito. Como vimos, o propósito do namoro é o casamento. Então você deve namorar visando isso, que você tem que se casar. Um outro erro muito comum nesse primeiro pilar é você querer se relacionar sem nenhum pingo de compromisso, sem nenhum pingo de respeito pelo próximo. Então você se relaciona com um, não dá certo, depois se relaciona com outro e não dá certo, e vai se relacionando com outro, com outro, com outro. Você vai pulando as etapas, você vai trocando de relacionamentos como você troca a sua roupa. E o segundo pilar é Cristo é o centro.
Jesus precisa ser o centro do seu relacionamento. Jesus precisa estar no seu relacionamento. O seu relacionamento deve ser um relacionamento triplo. O seu namoro deve ser um relacionamento onde Deus faz parte dele. E um erro muito comum nesse segundo pilar é: você começa a trocar Deus pela pessoa. Você troca suas prioridades espirituais por causa de uma pessoa. Você começa a idolatrar aquela pessoa. Você começa a trocar os cultos, começa a trocar o devocional, começa a trocar as suas orações e começa a querer ficar apenas pela pessoa, adorar aquela pessoa, adorar o seu companheiro. E com consequência disso, a sua fé começa a esfriar. Você começa a se afastar de Deus, a perder o sentido, a perder o propósito, a perder a presença. Você começa a se esfriar na fé, começa a se afastar do caminho de Deus. Tudo porque você não colocou Cristo como seu centro, porque você não coloca Jesus como a sua prioridade no seu relacionamento, no seu namoro. Então, ficar bem atento a isso. Deus tem que estar no seu relacionamento, no seu namoro. É necessário. E o terceiro pilar é santidade em primeiro lugar. Você namora, mas você namora desobedecendo a Deus. Você namora ultrapassando os limites. E temos que tomar muito cuidado com isso. Não podemos desobedecer a Deus ultrapassando os limites. E um erro muito comum nesse terceiro pilar é você achar que no namoro você pode fazer o que bem entender. E não, isso é um grande erro. Você acha que ficar brincando com tentação não vai te levar a lugar nenhum. Mas tome cuidado, porque namoro não é casamento. Você namora, mas você namora como já estivesse casado, fazendo coisas que é próprias para o próprio casamento, que é próprias só para o casamento. Então toma muito cuidado com isso. Não brincar com as tentações, não desobedecer a Deus. E ter um namoro santo, ter um namoro de respeito, ter um namoro onde tudo tem o seu tempo certo. E o quarto pilar é crescimento espiritual. A pessoa com quem você se relaciona deve ser uma pessoa que te ajuda a crescer espiritualmente, que te impulsiona para cima e não para baixo. E um erro muito comum nesse quarto pilar é você começar a namorar, começar a conhecer uma pessoa, começar a se relacionar com ela e você troca ela pelo ministério. Você troca o seu ministério para essa pessoa. Você abandona o seu ministério, você para de congregar, você para de ser um membro da igreja, você se afasta de Deus, você se esfria, você larga o propósito, você abandona o propósito por um relacionamento, por uma pessoa. Então, escolha bem quem você vai se relacionar, se vai ser uma pessoa que vai te impulsionar para cima, que vai te alavancar no propósito, que vai te esticar ministerialmente ou só vai te puxar para baixo. Então, tome muito cuidado com quem você está se relacionando. Essa pessoa é uma pessoa que faz parte da minha vida, que vai fazer parte da minha jornada, que vai fazer parte daquilo que Deus tem para mim? Pense bem. Quinto pilar, conselho dos mais velhos. Tenha a humildade de ouvir as pessoas mais velhas, mais experientes, que vão ajudar você a ter um namoro cristão certo, que é seguido da forma correta. Um erro muito comum nesse quinto pilar é você esconder o seu namoro, por causa de algum medo, por causa de algum receio, por saber que está fazendo as coisas do jeito errado. Um erro muito comum também, um outro erro muito comum, é você não aceitar a correção, não aceitar ser repreendido, não aceitar ser corrigido quando você erra, quando você decepciona o seu parceiro, não aceitar quando o mais velho, o mais experiente, te dá conselhos de uma forma um pouco mais rígida, que dói, que machuca. E um outro erro também muito comum é você achar que sabe de tudo, que você sabe como o seu relacionamento deve ser feito, deve ser seguido, o que pode e o que não pode fazer. Então, tenha a humildade de você ouvir as pessoas mais velhas, mais experientes, pessoas que já passaram pelo que você passou, principalmente as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, como o seu pastor, o seu líder, os seus pais. Então, ter essa humildade de ouvir as pessoas mais experientes. Sexto e último pilar, namoro que serve. Namoro onde você visa servir o próximo, ajudar o próximo, ouvir, entender as dores, não só falar, mas também ouvir, aprender a ouvir a pessoa, entender as dores dela, ser compatível, ser uma pessoa que tem empatia pelo próximo. Não só querer jogar as suas dores nela, mas também entender as dores dela e ajudar ela a melhorar, a crescer. O namoro bíblico é um namoro onde você tem que ter a humildade de também querer ajudar, de não só receber, mas também de dar algo. Isso que é namoro bíblico, um namoro que serve. Um namoro onde não tem egoísmo, compulsivo, controlador, manipulador,
Um namoro onde não tem essas coisas, que são coisas do mundo. São coisas que fazem o namoro ser tóxico. Então, não ser manipulador, não ser uma pessoa egoísta, não ser uma pessoa possessiva, uma pessoa que quer controlar a próxima pelos seus bens pessoais, pelas suas satisfações pessoais. Isso não é namoro bíblico, mas o namoro bíblico é um namoro que você serve, que você tem paciência, que você ajuda, que você dá ao invés de ficar só recebendo. Talvez ao longo desse vídeo você percebeu que o seu namoro não tem ido do jeito certo, não tem acontecido do jeito bíblico, do jeito cristão. Mas a boa notícia é que Deus quer nos transformar e o namoro não é exceção. Basta apenas você querer ser transformado. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva, deixa o like, compartilhe, comente. E foi esse o nosso vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado, até a próxima, falou!